a forma correta da gente estar servindo a Deus e a forma incorreta da gente estar servindo a Deus. Nós somos seres humanos, nós somos rodeados de um mundo que ele tenta diariamente te afastar, ele tenta diariamente te esfriar, sabe? Muitos por aí estão de uma forma incorreta, e a Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas quantos que vão ser escolhidos, gente? Muitos são chamados, mas quantos são escolhidos? Poucos são escolhidos. Então nós precisamos estar diariamente no esforço, nós precisamos estar numa fiscalização para que nós possamos estar em cada dia da nossa vida tocando o coração de quem? Tocando o coração de quem? Faz uma pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, ó: você tocou o coração de Deus hoje? Pergunta aí, vai. Quem está aí na internet, vocês tocaram o coração de Deus hoje? Queridos, hoje você fez Deus sorrir? Hoje você chamou a atenção de Deus? Hoje Deus pôde olhar lá do céu, e Deus pôde enxergar você, lá no seu trabalho, você orando, você dando um bom testemunho, lá na sua família, você sendo uma pessoa servindo a Deus de todo o coração. Deus, ele pôde encontrar em você honra, fidelidade, sabe? Nós temos que todos os dias, gente, estar com esse propósito de estar agradando ao Senhor, amém? Então vamos ler aqui, Gênesis capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo de número 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para quem, gente? Para o Senhor. Pausa aí, queridos. Eu quero começar falando sobre Caim. Caim, gente, ele foi uma pessoa que ele serviu a Deus, mas ele serviu a Deus de uma forma correta ou incorreta? Incorreta. Caim, ele foi fazer uma oferta para Deus, ele foi fazer uma coisa boa, mas a Bíblia diz que quem não aceitou? E aqui eu queria fazer uma pergunta para você: qual foi o motivo de Deus não aceitar a oferta de Caim, se a oferta é uma coisa tão especial? Primeira coisa, gente, a Bíblia diz que Caim, ele foi trazer uma oferta no fim de uns tempos. O que significa o fim de uns tempos? Isso mostra que ele não fez Deus ser o primeiro plano, Deus ficou em último plano, Deus ficou em último lugar. Isso mostra que o primeiro lugar não foi dado para quem, gente? Deixa eu perguntar, quando você acorda de manhã, quais são as primeiras coisas que você faz? Às vezes a gente tem um mau costume da gente acordar de manhã e a gente já está com a cabeça: não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí às vezes a gente já sai de casa, às vezes não faz uma oração, às vezes não fala com Deus. Gente, nós não somos perfeitos, nós temos costumes que às vezes nos atrapalham. O Caim, gente, a Bíblia fala que ele foi trazer a oferta, mas ele foi no último lugar. Então eu queria ensinar uma coisa, gente: aprenda a colocar Deus em que lugar? Primeiro Deus. De manhã, queridos, eu vou dizer para você, eu já tive experiências com Deus na minha vida, e uma experiência que ultimamente eu ando tendo, eu ando procurando toda manhã, eu sempre fui de oração, mas ultimamente toda manhã eu tenho procurado gastar ali uma meia hora com Deus em oração, antes do trabalho, antes das coisas.
Rapaz, o dia é outro quando você começa colocando Deus em primeiro lugar. Diga a glória a Deus. Hoje pela manhã, Deus me acordou, era 5 da manhã. Aí fui orar até umas 6, estava orando. Peguei a Bíblia, li ali uns 40 minutos, fiquei lendo a Bíblia, esqueci da vida. Gente, pensa num dia que foi uma bênção, diga glória a Deus. Mas e se eu tivesse feito ao contrário, eu não teria tido visto esse resultado. Então, primeira coisa, gente, a Bíblia fala que o Caim, ele não pensou em prioridade, primícia, fazer primeiro para Deus, eu vou primeiro pensar em Deus, eu vou honrar a Deus. Ele simplesmente foi querer fazer as coisas, mas ele fez de qualquer jeito. Então, eu quero que você entenda, gente, Deus ama ver os servos dele, Deus ama você, Deus ama o pastor, Deus ama a missionária, Deus ama a gente, mas é possível que Deus não se agrade da nossa maneira de servir a Ele. É possível de Deus falar assim: poxa, você gasta 10 horas no trabalho, você gasta 4, 3 horas no celular, e você gasta 2 minutos na oração. É possível Deus olhar e falar assim: não se agrado, sabe, às vezes de você não dar o melhor para Deus. É possível Deus falar isso para mim, é possível Deus falar isso para você. O caso de Caim foi esse, ele foi servir a Deus, mas ele não fez o seu melhor para Deus. Então eu quero que você entenda, você quer ver resultado na sua vida, eu sei, você quer ver a bênção de Deus na sua vida, procura, queridos irmãos, não fazer uma oração de qualquer jeito, não servir a Deus de qualquer jeito, procura fazer para Deus, primeiramente, o primeiro, e procura fazer o melhor, amém? E não se espelha, queridos, uma coisa que eu aprendi, gente, eu não me espelho em qualquer pessoa. Tem gente que eu sou influenciado, às vezes eu vejo pessoa falando que jejua, pessoa que ora, pessoa que serve a Deus, e eu falo: rapaz, não, isso daí eu vejo que é uma bênção, mas tem gente que eu falo: eu não vou servir a Deus desse jeito, porque eu vejo que está errado. Que você seja uma pessoa que vai, sabe, crescer, não vai se basear em influências erradas aí fora. Então o Caim, ele fez uma oferta, mas estava jogando o seu tempo fora. Ele foi servir a Deus, mas tinha relaxo, tinha preguiça, não tinha honra, não tinha amor, não tinha, sabe, fé, não tinha ali princípio, e ele não estava tocando o coração de quem, gente? Nós temos que vigiar. Vamos ler o próximo versículo, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe do que, igreja? Olha os detalhes da palavra: das primícias do seu rebanho, e além das primícias, o Abel, ele trouxe mais o que? A gordura deste, diga a glória a Deus. Olha a diferença do Abel, gente, duas coisas diferentes. Primeira coisa, o Abel falou: as primícias do meu rebanho pertencem a quem? Ou seja, ele era, como ele cuidava de gado, o gado deu ali, começou a produzir, e ele poderia pegar aquele gado: peraí, eu vou fazer um churrasco, eu vou comemorar, eu vou fazer uma festa. Não, negativo. Em vez de eu pegar esse primeiro gado para mim, essa ovelha, esse animal, em vez de eu pegar para mim, eu vou dar para quem? Eu vou dar para quem? Eu já vi gente, eu já vi testemunho de pessoa. A gente não pede isso na igreja, mas isso é coisa de Deus, é pessoa com Deus. Eu já vi pessoa entrar em trabalho, e a pessoa falar com Deus: Senhor, o meu primeiro salário eu vou ofertar para o Senhor. Eu já vi gente fazer isso. Não estou te aconselhando a fazer isso. O que a gente ensina na igreja é a pessoa devolver o dízimo dela, que é o dízimo é 10%, Deus abençoa o resto. Mas não, o que eu estou querendo falar com você
é a pessoa que ela tem aquele negócio no coração dela. O primeiro eu quero fazer para quem? Já vi gente falar que deu carro, deu, sabe, escritor que pegou o livro e deu o primeiro livro, falou: Senhor, isso daqui é teu. E tantas situações que a pessoa ela está pensando em colocar Deus em primeiro lugar na vida dela. Gente, é dessa forma que a pessoa vai ter grandes resultados de Deus na vida dela. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que ele não só pensou em fazer primeiro para Deus, mas a Bíblia diz que além dele fazer primeiro para Deus, ele pegou a gordura. O que era a gordura? A gordura significava que ele estava pegando o melhor. Então, um exemplo, ele tinha alguns animais, ele tinha um que valia menos. É como que a pessoa tivesse na bolsa dela umas notas pequenas e tivesse umas notas de maior valor. A pessoa foi e pegou que nota para Deus? A nota de maior valor. O Abel falou assim: não, para Deus eu não vou dar pouco, para Deus eu vou dar o melhor. Diga glória a Deus. Foi assim que Salomão, gente, se tornou o homem mais sábio da terra. Salomão, a Bíblia fala que ele subiu no monte Gibeão e ele levou quantas cabeças de gado? Você sabe dizer para o pastor? 1000 cabeças de gado. O povo falou: rapaz, você está sendo fanático, Salomão. Salomão, para que você está dando tanto para Deus, Salomão? Salomão falou: ó, é minha vida com quem? Deus apareceu para ele e Deus fez ele se tornar um homem mais sábio. Foi assim que aquela viúva chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que os ricos, eles entregavam grandes ofertas, mas o rico estava dando daquilo que o quê? Sobrava. Era como que fosse uma esmola para Deus. Senhor, está aqui, ó. O Senhor, o dinheiro é mais importante para mim, eu sou apegado ao dinheiro, para o Senhor dou a sobra. Mas aquela viúva, ela não tinha nem o que comer, mas ela falou: Senhor, o Senhor é tão importante para mim que eu não ligo não, o meu melhor vai para o Senhor. Então isso daqui é para a gente fazer uma reflexão. O que Deus hoje está representando nas nossas vidas? Hoje eu estava fazendo uma live e eu estava falando com as pessoas. A pessoa que já não tem mais tempo para orar, queridos, é porque o amor dela por Deus está fazendo o que, queridos? Está se esfriando. A pessoa que já não lê mais a Bíblia, é porque o amor dela por Deus, ele está fazendo o que, queridos? Ele está se esfriando. Aí a pessoa vai cada dia mais, ela vai retrocedendo, igual Caim. Ela vai fazendo as coisas para Deus empurrada, de qualquer jeito. Ela não vai pensando em glorificar a Deus, ela não vai vivendo a fé, e ela vai perdendo as oportunidades. Mas aqueles que procuram ser como Abel, queridos, eles vão ser diferentes. Por quê? Porque eles vão querer fazer o melhor para Deus. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você, queridos, nós todos os dias temos que pensar nisso daqui. Eu vou ser igual a Abel. Hoje, que nem um exemplo, amanhã você acorda pela manhã e você fala: eu vou hoje dar o meu melhor para quem? Lá no meu trabalho eu vou dar o meu melhor para Deus, lá na minha casa, na minha família eu vou dar o meu melhor para Deus. Deus, Ele está observando, gente. Quanto que você ora, por que você ora. E eu digo mais, aprenda a fazer a oferta a oferta sua, que é a sua vida para Deus. Aprenda a fazer mesmo sem esperar nada em troca. Senhor, eu estou fazendo aqui, ó, isso daqui é por amor. Diga glória a Deus. E aí a Bíblia fala, gente, as consequências, versículo 4, lá onde que o pastor parou. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta, não o quê? Não se agradou. Ou seja, o Abel foi abençoado,
O Abel foi abençoado, igreja? O Abel foi abençoado. O Caim foi abençoado? Não, o Caim não foi abençoado. Então aqui a pessoa começa a perceber o seguinte: por que que Deus age na vida de uma pessoa de um jeito, e por que que Deus age na vida de outra pessoa de outro jeito? Responde para o pastor, por que que Deus recompensa a pessoa de um jeito, e por que que Deus recompensa a pessoa de outro jeito? Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Deus é injusto? Então por que Deus abençoa uns, por que que Deus opera na vida de uns, e por que na vida de outros não opera? Só Deus sabe do coração de cada pessoa. Quem olhava para o Judas, eu não sei se você sabe, o Judas era o discípulo mais exemplar, entre questão de estudo, entre questão de comportamento. Ele era uma pessoa que ele tinha um comportamento exemplar, gente. O Pedro, ele era muito impulsivo, o João era meio bipolar, sabe, o Mateus estava lá na Lava Jato, o Judas, o Tomé era aquele homem incrédulo, o Judas era aquele homem mais exemplar, aparentemente. Mas Deus conhecia o quê? Ninguém imaginava, gente. Todo mundo dizia assim: rapaz, a gente jamais pensava que o Judas ia se enforcar, ia trair Jesus. Mas Deus conhece o coração. Então às vezes você olha assim, e às vezes a gente não entende, por que que o fulano está assim, fulano está assado, por que que o outro alcançou, por que que aconteceu isso e aquilo. Você não sabe o que ele plantou, você não sabe as lágrimas que ele derramou de madrugada. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, gente, se derrama para Deus, porque Deus vai te honrar. Se você chamar a atenção de Deus, é certo que Deus vai abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Se ainda não aconteceu, ainda vai chegar o seu tempo, mas que Deus honra, Deus honra. Vamos continuar para a gente seguir adiante. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é certo que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Ou seja, depois o Caim, ele ficou chateado, ele ficou com inveja, com ciúme, com raiva do irmão dele, por causa que ele mesmo não honrou a Deus. Só que Deus, gente, como Deus é misericordioso, Deus estava dando uma segunda chance. Só que o problema foi que ele não aproveitou. Mas hoje isso daqui, gente, é para falar comigo e com você. Eu quero dizer algo para você. Você pode, em alguns aspectos, agradar a Deus. Eu acho que nenhum de nós conseguimos 100% de aprovação. Mas eu queria chamar você hoje para a gente fazer uma reflexão, queridos. Eu queria que você tentasse encontrar em você. Eu imagino que em cada um de nós existe o Abel, em cada um de nós existe o Caim. O Abel é os momentos que a gente consegue agradar a quem? Em algum momento você agradou a Deus, é verdade ou não é? Mas teve algum momento que a carne falou mais alto. Teve algum momento, sabe, que a raiva, o desânimo, os maus exemplos falaram mais alto, e você acabou se acomodando. E Deus, Ele quer ver, gente, a oferta não pode ser uma oferta de qualquer jeito. Então hoje Deus convida a você encontrar qual tem sido o Caim da sua vida. Onde você tem errado?
Qual é a área da sua vida? Qual parte? Como que anda a sua vida de oração? Você está tendo tempo com Deus? Você anda lendo a Bíblia diariamente? Você anda procurando servir a Deus de todo o coração? Hoje Deus, Ele chama a gente a fazer essa reflexão. Não seja como Caim. Não deixa a sua vida do jeito que está. Porque Caim deixou, foi dali para pior. Mas que hoje nós encontremos em nós aonde que a gente tem falhado. E que hoje nós aceitemos, Senhor, a partir de hoje eu vou orar mais. Diga a glória a Deus.